Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira com Atualidades Pampa, como sempre para todo o estado do Rio Grande do Sul. E queremos a sua companhia, porque hoje o dia foi movimentado praticamente em todo o Brasil, né? Nós amanhecemos hoje com a greve, que já estava anunciada, já estava marcada, mas com alguns, eu não sei se decepções. Eu fiquei decepcionada, por exemplo, ao ver a notícia de que 3 funcionários da Transurb foram presos por atearem fogo nos trilhos do Transurb. A polícia veio, já são 6? São 6, então. Eu ainda estava em Brasília, ouvi 3. 6 funcionários do Transurb. 6 funcionários do Transurb botaram fogo no próprio Transurb, nos seus trilhos. E aí, tolinhos fugiram para dentro do Transurb, né? O policial foi lá, ó. Essa é a vida que nós temos aí fora. Essa é a vida que nós temos aí fora. Quero dizer aos senhores que não é só aqui, não. Que não é só aqui, não. Todos os lugares por onde se anda, estas coisas estão acontecendo. O que mais está acontecendo? Olha, o presidente Bolsonaro propôs uma alternativa à cobrança de malas para as companhias aéreas. Eu já digo qual. O juiz converte a sentença de Adélio Bispo em internação permanente. Vamos falar sobre analfabetismo e educação integral, a importância disso. E a Copa América já parece ser campeã, mas de reclamações. Copa América dá uma outra visibilidade a Porto Alegre, não apenas no futebol, mas também no turismo e no upgrade da cidade. E a minha visão dessa greve de hoje, uma visão até um pouco exótica. Não poderia ser diferente quando vem de escantofone. Não ia ser uma visão normal, é uma visão, primeiro, com óculos vermelho, né? Segundo, com escantofone que sabe das coisas, ou pelo menos do seu jeito. Tem quem goste, quem não. Fala em tem quem goste, tem quem não goste. Deixa eu dizer aqui para o senhor de Viamão, como é que é o nome dele? Infelizmente sou eu hoje na apresentação. Infelizmente, senhor de Viamão, eu já vou lhe dizer o seu nome, o senhor sabe quem é, né? O senhor sabe quem é. Infelizmente sou eu. A mal educada, aquela que é grossa, mas tem café no bulho. Tem café no bulho, seu senhor de Viamão, que eu esqueci o nome. Que é a maior grosseria que a gente pode fazer, esquecer o nome de alguém, né? Mas, enfim, devo ter as minhas razões. Gustavo Vitorino, eu fiz uma postagem hoje no aeroporto de Brasília, onde eram filas quilométricas, pessoas viajando, famílias. Essa passagem não tá cara? Eu não entendi, Gustavo Vitorino. Tá, mas se você der uma olhadinha, Brasília é o paraíso do funcionário público. Bom, só se é por isso. Não, mas é que o público de sexta-feira... Não, vamos de novo. O público de sexta-feira, que eu acho que a Roberta está se referindo, é o mesmo que eu vi na terça, de manhã cedo, viajando para Brasília. Isso. Não é este público que eu estou falando. Estou falando de famílias, estou falando de pessoas que lotaram a passagem no raio-x, levou horas. Eram filas, eram borbotões de pessoas. Funcionalismo público, comadre. O Brasil virou uma casta, especialmente Brasília. Nós pagamos. Funcionalismo público de Brasília é uma casta. Lá, assessorista ganha 15 mil, motorista ganha 20. Então é isso, Vitorino, porque eu vou te contar, eu fiquei impressionada. E você sabe quem é que está conseguindo escapar da reforma da Previdência? Quem? Essa turma. Essa turma, né? Eles hoje querem ficar de fora, as corporações estão indo assim, aí tira um, tira outro, e não sei o que, passa de tantos anos para tantos anos, para tantos anos, né? O Rodrigo Maia hoje falou da reforma da Previdência, ele disse que o governo atrapalhando, não sei o que, ele xingou. O Rodrigo Maia, quando abre a boca, agora para xingar o governo. Mas ele disse que ele vai garantir a reforma da Previdência e que vai tentar inserir outra vez os municípios e os estados, porque pegou muito mal junto aos governadores e aos prefeitos, porque foi uma covardia do relator, foi uma covardia dos parlamentares em retirar os municípios e os estados. Eles não queriam assumir a conta, porque é uma medida antipática, mas é uma medida necessária. E ao tirar os estados e os municípios, deixaram governadores e prefeitos pendurados no pincel. Eles vão ter que arcar com a medida antipática. Ou seja, foi covardia do tipo, sabe como é que é o filho feio? É teu, toma. E o bonito é meu. O bonito é meu. Entregaram para prefeitos e governadores. Que eu vou levar para passear. Prefeitos e governadores resmungaram. Disseram, pô, para aí.
Falando de funcionalismo e coisas do tipo, pois não. Vamos seguir na Vamos seguir, podemos seguir também. Vamos, quero que todos falem, vocês têm falado pouco Paulo aqui. Guedes Tenho assistido o programa. Deu uma importante entrevista sobre o tema. Primeiro, analisando o que disse o Vitorino, a questão dos estados e municípios, que na verdade tem um pouquinho de culpa. Porque houve até quem contou lá. Eles primeiro diziam assim, tem que incluir, mas não pediam, não assumiam a proposta porque não queriam o desgaste político da eleição. E depois que eles viram que ia sair mesmo, que eles compraram a briga, mas daí já era tarde. Mas o ministro Paulo Guedes fez uma declaração muito forte, mas muito forte, porque ele faz uma previsão de que esta Previdência, que se for aprovada, daqui 6 a 7 anos precisaremos outra. Que a redução, a exclusão que foi feita baixou tanto que trabalha-se com aquele número que se pensava em 1 trilhão e 300 bilhões, caiu para 850 bilhões em 10 anos, que isso significa que logo vai se precisar uma nova. E aí ele chutou o balde, que foi a pressão do funcionarismo do servidor público, né? Exatamente o culpado disso aí, de tirar toda esta carga. Então ele faz um prognóstico. Eu não sei se foi uma jogada inteligente dele, jogando para o plenário, que poderá fazer acréscimos, trazer de volta os estados e municípios e as outras questões, ou ele estava tão de saco cheio, me desculpe o termo e o horário, ele estava tão de saco cheio que ele falou um pouco além do que deveria, porque ele tem que passar para nós uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que a coisa vai dar, mas ele disse que esta é a velha Previdência. Chicão Tufani, o que tu acha disso? Eu não sei, sabe, dona Magda, eu posso ser um cara técnico, não entendo de política, eu estudei política. O país só se fala em Previdência. Será que todos os países do planeta fizeram a sua vida em cima da Previdência? Será que todo mundo teve progresso por causa da Previdência? A vida não é só Previdência. Eu acho que estão exagerando demais a Previdência. Demais, dona Magda. E investimento só se tiver Previdência. Progresso só se tiver Previdência. Então tudo é Previdência na vida, então. Mas é que, Chicão, o problema da Previdência é o dinheiro que escoa. É por isso. Tu sabes que o ministro, pela primeira vez, ele abordou um tema extremamente técnico. Eu venho acompanhando diariamente na matéria, a matéria que permeia para nós diariamente, né? Ele fez uma queixa muito grande para ter retirado a capitalização, que nós até éramos críticos, o modelo que não teria dado certo em alguns países, mas era considerada a menina dos olhos dele. E ele estaria contrariado por ter tirado a capitalização, e que isso significaria um aporte muito grande. Ele pretende voltar com essa matéria quando for a votação do plenário, porque dá para rediscutir a matéria, né? Mas a questão toda para ele, embora tenha a questão rural tenha ficado fora, tem o BPC, aquele que também foi tirado fora, mas o que incomodou efetivamente o nosso ministro foi a questão da capitalização. Tem alguma coisa a dizer, Roberto, sobre isso? É importante dizer que, na verdade, se a gente pega a história da economia, a gente percebe que tem um indicador que ele faz com que haja maior segurança dos investidores e do consumo também das famílias, que é o preço do dólar. E o dólar, ele aumenta quando tem justamente essa situação de falta de investimentos estrangeiros no nosso país. Atualmente, a nossa economia não está sobrevivendo a não ser com os recursos próprios. O investimento estrangeiro não está vindo. Por quê? Porque não há uma previsão de que o que a gente hoje tem, que é um déficit, que é mais gastos do que propriamente arrecadação, a gente não tem uma previsibilidade. E o mercado, Chicão, por que a gente fala de Previdência? No momento que a gente faz a reforma da Previdência, os juros baixam, o dólar também, as pessoas consomem mais, geram mais investimentos que gera mais emprego. Então, a roda da economia anda se há, no mínimo, uma visão de longo prazo de estabilidade. A reforma da Previdência não vai trazer dinheiro no primeiro ano, no segundo ano, mas ela traz a expectativa de que nós somos um país que queremos acertar as nossas contas e que nos próximos 10 anos teremos as nossas contas, no mínimo, organizadas. O Vitorino não concorda contigo, eu vi pela expressão dele. Não, é que eu acho assim... Que bom, né? É ótimo, é para isso esse programa. É que eu acho assim, a ideia da Previdência é tentar equilibrar o caixa do governo.
Mas assim, eu juro para vocês que eu não tenho mais paciência para previsão de economista. Virou horóscopo. Horóscopo. Porque há 2 anos atrás me disseram o seguinte: a reforma trabalhista vai gerar não sei quantos mil, milhões, centenas de milhões de empregos. Não vi nada até agora. Mas é que... Aí veio a ANAC com o negócio das malas. Porque vai caber... Então, parece que quando querem aprovar alguma coisa, a gente entra nas contas do governo e vê que a Previdência tem um rombo. Tem que consertar o rombo da Previdência. Mas eu não sei se daí a gente fazer previsão sobre empregabilidade, dólar, aí passa a ser um exercício de futurologia. Existe uma questão fiscal, né, Gustavo, que a gente tem que trazer. Eu só gostaria de trazer uma informação que é importante, que ela é fiscal, que não tem a ver. Se a gente não fizer reforma nenhuma, em 4 anos, todo o nosso PIB, tudo aquilo que a gente gera de riqueza no nosso país vai ser para pagar a Previdência. Não teremos dinheiro para nada. Por isso que é importante fazê-la. Nesse sentido, vai ser importante. Vamos ver o nosso telespectador participar. Exatamente. Você participa tanto pelo Twitter, Facebook, também pelo nosso WhatsApp e dando prioridade para a nossa primeira rede social utilizada aqui para se comunicar com você, telespectador. Vamos com as mensagens do WhatsApp. Algumas pessoas já se manifestando, dizendo: Magda, eu estava com uma saudades absurda, você é maravilhosa sempre. Vera Lúcia Esteves, assim como muitos outros telespectadores elogiando o retorno de Magda Beatriz para a bancada. E o Edi, de São Francisco de Paula, ele fala assim, que já fizeram uma pesquisa sobre as passagens de avião e depois que fechou uma companhia, todas as outras começaram a adaptar o mesmo preço com alguns reais de diferença. Ele até comentou aqui que um trecho que ele faz, que é 259, a outra companhia cobra 261. Ele faz esse mesmo trecho há 10 anos e antigamente era 230 reais a ida e a volta. E até algumas pessoas concordam também com o que a Magda fala, dizendo que a Mary de Santa Maria fala que ela chegou hoje de Guarulhos e lá estava lotado o aeroporto, todo mundo estava aguardando em filas quilométricas e o avião de Porto Seguro veio lotado e ela diz parabéns pelo programa, ótimos assuntos. Obrigada, querida. Olha aqui, o Sérgio Severo falou sobre isso. Ele falou, na verdade, no programa de ontem, tá? Mas eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando agora. Ele diz assim: Magda, o dólar baixo destrói o agro. Juros maiores que a variação do PIB sugam o país. Por que é tão difícil ver isso? Diz Sérgio Severo. É uma outra visão. É o mais difícil, é uma outra visão. É você entender o mecanismo. O dólar tem um ponto de equilíbrio. A economia exige que ele não suba muito e não caia muito. Um ponto de equilíbrio. E ele está muito acima do ponto de equilíbrio no Brasil. Se você acompanhar as notícias, vai ver que os especialistas entendem que o dólar no Brasil deveria ficar entre 2,75 e 2,90. Ele hoje está na casa de 4 e alguma coisa, 3 e alguma coisa. Ele está muito alto. Aí você pensa assim, o agronegócio. Sim, o agronegócio sofre, mas você precisa entender que o dólar é a moeda corrente de negócios internacionais. Por exemplo, insumos, matéria-prima, tudo isso. Até o agronegócio precisa do dólar barato para algumas culturas. Sabe por quê? Porque para algumas culturas, as sementes importadas, o adubo importado, os fertilizantes, tudo isso é cotado em dólar. O maquinário que tem insumos importados também é cotado em dólar. Então, assim, é muito perigoso a gente dizer, o dólar alto é bom para o país. Não, não é não. Tudo fica mais caro. O dólar baixo é bom para o país. Também não pode cair muito, senão os nossos produtos perdem competitividade. Então eu fico com a... Tá, e aí qual é o bom do dólar, então? Entre 2,75 e 2,90. Ok, então acho que... Posso dar uma notícia de dólar? Pode. Posso dar uma notícia de dólar? Porque eu acho que é bom a gente dizer o valor, porque tu mesmo está dizendo que é bom para um... Não, eu sei. No início da fala, eu dei o valor, porque a Organização Mas é que, Mundial do Comércio... depois tu falou outras coisas e eu me perdi, por isso que eu te perguntei. A Organização Mundial do Comércio tem uma tabelinha lá, que ela estima em 0, alguma coisa a participação das moedas internacionais em relação ao seu PIB. E esse estudo é um estudo bem interessante, porque tem moeda que custa não sei quanto e ela vale menos da metade. E outras moedas que custam não sei quanto e vale o dobro. É o caso da moeda brasileira, que tem um margem de quase 70% do valor adequado. Eu não sei se a Roberta queria falar do dólar, porque eu quero falar do dólar, mas sobre outra questão. Não, é só para dizer porque... Ele fechou em R$13,90 o comercial. Né? Pois é. E quem vai viajar tem que gastar R$4 para $1.
Dona Magda, saiu ontem essa notícia e ela passou no largo, mas é importante para nós, porque a gente tem falado muito no preço da gasolina aqui, até nós comemoramos que ela finalmente chegou agora no 4,29, eu abasteci ontem a 4,29. ponto nós chegamos, então nós achamos 4,29 bom. Barato, né? Mas comemorando que de qualquer maneira desceu. Mas é que ontem foi anunciada a mudança de política, aquela que nós demoramos a descobrir e depois descobrimos qual era a política, né? Realmente ela está atrelada, a gasolina está atrelada ao preço do dólar, só que ela era reajustada de 15 em 15 dias. E a decisão que se tomou ontem é uma decisão muito importante, porque o senhor vai ter que ter velocidade, acompanhar isso, porque o preço pode variar agora diariamente. Se subir o dólar, subirá a gasolina, e se descer o dólar, o posto poderá descer o preço da gasolina. E isso era feito antes de 15 em 15 dias. Subia ou descia, acontecia, daqui 15 dias se praticava um preço e por 15 dias se praticava aquele preço. Agora não, o preço poderá ser um hoje e outro amanhã. Então, se você tiver um preço bom, aproveite, abasteça, enche o seu tanque, porque no Brasil nunca se sabe se vai subir ou vai descer. Muito bem. Ana, quieta, muda, calada. Vamos falar o que subiu. Foram os números de reclamações nas centrais de retiradas de ingressos aqui para a Copa América no Brasil. Em São Paulo, hoje pela manhã, a gente sabe que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, para resolver tudo aos 45 do segundo tempo. Muitas pessoas acabaram indo à central para retirar os seus ingressos hoje, para o jogo de hoje. Então, você sabe que você está arriscando um pouquinho. Eu já aproveitei com um dia de antecedência, tendo essas informações de que em São Paulo as pessoas esperaram 4 horas na fila para a retirada dos ingressos. E no local, em alguns momentos, o sistema caía e impossibilitava que tivesse uma fila preferencial. Então, famílias que iam com crianças, principalmente que estão na cidade, em São Paulo, porque a abertura é hoje no Morumbi, a expectativa é de 67 mil pessoas acompanhando esse espetáculo do futebol. Então, não tinha fila preferencial, todo mundo teve que ficar direitinho lá na fila, esperando 4 horas. E nós, os idosos, não tivemos fora. Nós, os idosos, não tivemos. Não tem a fila dos idosos? Em Porto Alegre eu me assustei, porque eu pensei... prioritário? Quando eu cheguei mulheres lá... grávidas, mulheres com criança, pessoas com mais de 60, não? Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre para a retirada que acontece no DC Shopping, o sistema também estava fora do ar, mas rapidamente, com a boa vontade dos funcionários que estavam no local, eles conseguiram organizar para que os idosos tivessem prioridade. A minha mãe, que estava retirando seus ingressos, teve a prioridade, conseguiu ser atendida. E, infelizmente, alguns funcionários não falam espanhol nem inglês. Então, a dificuldade de comunicação se espera aí, hoje parece que passou por lá 4 mil peruanos para retirar os seus ingressos. Então, estava difícil, o sistema não estava funcionando, os funcionários não conseguiam falar inglês ou espanhol para auxiliar aqueles que precisavam. Então, foi um pouco complicado, mas aquele jeitinho brasileiro, um ajuda, eu parei lá. Mas aí o Chicão tem razão. Eu parei e falei um pouco, daí depois ajudei uma outra pessoa, daí outro senhor veio lá e fez isso. O Chicão tem razão. A gente não está preparado. Mas se um país que está recebendo um encontro, um campeonato sul-americano, vem países de outro, tu recebe os caras com a língua brava. Ah, não, mas aí o Chicão tem razão. Um dia tu vai ver que eu tenho razão. A greve de hoje. Eu faço uma pergunta para os senhores. Tinha ônibus? Tinha. Tinha metrô? Tinha. Então, sabe, tinha que ter pulso para botar a cara que não trabalhou para a rua. Mas para a rua solenemente, sem ganhar R$1 de indenização. Isso é um deboche com os trabalhadores desse país. As pessoas desempregadas querendo trabalhar, e o outro tira a greve. Parecia dia de carnaval hoje na rua. Eu andei por toda a cidade, dona Magda. Um absurdo, o trânsito de verão, sabe? Eu me senti... de verão, tá bom. Me senti envergonhado com esses grevistas. Devia de ter uma lei trabalhista. Greve, rua. Ah, mas eu quero ganhar mais. Vai para a Suíça, se tu é campeão. Vai para a Austrália, se tu é campeão. Agora eu pagar o meu imposto para ti, funcionário público, que entrar em greve, isso aí é o fim da picada. Olha aqui, ó, vamos... O Chicão me deu uma bola nos costas. Nós estávamos falando de futebol, disse que o Chicão estava certo, ele trocou de assunto. Mas eu quero no que disse o Chicão, não. Tá, mas vocês querem falar de greve? Não, ia falar sobre... Agora ele mudou de acerto, eu ia mudar de assunto. Nós temos um vídeo, vamos dar uma olhadinha para a gente ter, dividir com o telespectador algumas coisas também, por favor?
Tá, tu pode continuar falando e a gente vai botar as imagens, tá? O que eu ia dizer, em consonância com o que disse o Chicão, embora a minha apresentação do Chicão fosse sobre o futebol que nós estávamos falando, né? Pois é que exatamente comigo aconteceu isso, né? Eu tinha uma cliente importante às 10h30 da manhã. Olha, pessoas de clientes, que bom. Reservi toda manhã para isso. Aí às 10 horas a reunião foi cancelada, né? Eu já deduzi o que tinha sido. Aí eu tinha um problema aí pessoal para resolver, de uma portabilidade, de um consignado num banco. Eu digo, tá, vou aproveitar para resolver isso, já que eu tô com a manhã livre. Fui no banco. O banco fechado. O banco fechado? Não prestou atenção, a gente falou que tu ia estar fechado. Aí, dona Magda, presta atenção, não adianta sentar na bancada do Atualidades Pampa se você não ouve o que as pessoas dizem. No próprio Eles avisaram que ia. Mas eu estava entre os que anunciaram aqui. Pois é, e aí? Mas eu fui. Pior ainda. Eu fui. Mas aí, dona Magda, eu quero contar, estou contando o meu dia como o Chicão contou. Então vamos lá, aí ao meio-dia eu cheguei em casa, tirei meu terno, tirei minha gravata, botei um shorts, botei uma regata e fui correr no parcão, né? Larguei. O dia simplesmente não havia como trabalhar. Como é que é, Roberta? Pois é isso que eu queria dizer. É que, na verdade, o que o Chicão disse que a cidade está vazia foi exatamente, eu tentei pela manhã ser produtivo. Não havia como, me retirei. A gente falou. Olha ali, ó, olha a quantidade de gente que está... Bom, você sabe que eu estava em Brasília, eu fui a Brasília nessa semana para fazer um evento, aliás, um evento que foi, assim, muito bem recebido, era a primeira edição do Expo, do Expo Jude, que é uma exposição sobre o judiciário brasileiro, tá? E aí entra tudo, entra Ministério Público, entra tudo que vocês podem imaginar. Então, foi um evento com um formato diferente, né? Mas foi assim, ó, um sucesso. Ministros participaram, inclusive o ministro Sanseverino, que é aqui. E o evento é basicamente de TI, tá? É a TI dentro do Poder Judiciário, né? Até a humanoide, aquela estava lá, a humanoide, que chama Annie, ela é linda e é muito inteligente. Muito ela é famosíssima e conversa. Já e ela esteve o tempo inteiro. Humana. Ela esteve o tempo inteiro no espaço do Judiciário Exponencial e foi um sucesso. As pessoas levaram para os seus filhos, porque ela. Tu programa e ela diz o que tu quiseres. Agora eles vão viajar com ela, acho que nos próximos eventos. A senhora citou uma palavra que para nós é de um orgulho. O ministro Sanseverino é gaúcho. Filho de um gaúcho também, que foi professor universitário, que é uma referência acadêmica para todos nós. E esse jovem... É um homem jovem. Jovem ministro, fez uma carreira extraordinária e hoje nos orgulha muito do Superior Tribunal de Justiça. E nós tivemos, assim, muitos presidentes de todos os judiciários do Brasil estiveram de alguma forma representados. Nas palestras, nos estandes, porque o núcleo da feira, nos estandes, eram os poderes. Então tinha STJ, tinha o Tribunal de Justiça de todo o país. Em TI. O foco era TI. Então, os presidentes participaram de tudo, mas o tema era TI, Tecnologia da Informação para dar agilidade aos poderes judiciários. Isso é fantástico. Foi uma exposição inédita que aconteceu em Brasília, mas que a aceitação foi tão boa que já está agendado para o ano que vem. A segunda edição, sabe? Eu fiquei muito honrada, eu fui contratada por eles. O processo eletrônico que veio para ficar, o processo eletrônico, para quem não é familiarizado, terminou com o papel. Né? Nós estamos agora quase que na última fase de implementação, os juizados especiais já era assim, o Justiça do Trabalho já era assim, Tribunal Federal, agora o Tribunal de Justiça já era assim, e agora estamos chegando no grande, né, que é o processo civil. Então é uma evolução, para a gente é impensável, a gente lá em 1982, quando se formou, imaginar que do teu escritório tu ias fazer a tua petição e remetê-la para o judiciário e ele chegaria na mesa do juiz, é uma coisa fantástica. Mas isso exige, lógico, uma uniformização e todos os regramentos que vocês foram Não, tem premissas, né, o Ademir Piccoli, que é o cabeça de todas essas exposições, do Encontro Nacional também de Tecnologia dentro do Poder Judiciário, foi também o outro que eu fui fazer em Recife,
Recife. Então, assim, ó, é muito... O que evoluiu, o que cresceu, sabe? O que está proporcionando para as pessoas acesso. Justiça também. Porque, por exemplo, pega a prova testemunhal. Quantas vezes aquilo que a testemunha fala não era exatamente consignado na ata que o juiz ditava? E dessa forma, não. Aquilo que é dito está ali, consignado. Né? Há uma agilidade, mas também há uma questão de justiça, né? E há uma questão também que eles enfatizaram muito, Roberta, de que nada prescinde do elemento humano. Sim. Nada prescinde. Isso foi bem importante que eles falaram sobre isso. E aí as empresas que prestam serviço para os poderes também. Daí a gente entende aqueles números que a gente trouxe na semana passada, que, por exemplo, o pessoal de TI é um dos ramos, né, de trabalho que tem 180% de procura num ambiente de 13 milhões de desempregados. Né? Então, quem gosta da área de TI, quem investe em TI, vai ter sempre muito sucesso nos próximos anos, porque tem a ver tudo com esse novo milênio, né? E o que eu achei muito interessante também, já que eu fiquei, na verdade, fazendo a parte do palco, né? Eu achei muito interessante que um dos painéis que aconteceram, em um dos palcos, estavam só mulheres sentadas. Juízas, advogadas, secretárias técnicas do Poder Judiciário, uma de Recife, outra de São Paulo, enfim. Mas uma coincidência. Sim. Não, ninguém disse assim, vamos fazer só de mulheres. A invasão feminina nessa área dos concursos públicos, da área do direito, são impressionantes. É que coincidiu que a responsável pela informática de tal estado no judiciário, de tal... Todas são mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias lideranças. Tinha duas no palco de lá. Sim, participaram duas pessoas do nosso judiciário aqui, não apenas nas palestras, mas também em outras informações. Foi muito bacana, foi muito bacana. Magda, eu fiz uma brincadeira através das minhas redes sociais, falando que tu ia viajar, que tu ia resolver os problemas do Brasil, e muita gente embarcou e está perguntando através do nosso WhatsApp, no Facebook. E aí, Magda, tu conseguiu conversar com o Bolsonaro para dar um jeito aqui? Olha, eu vou ser bem honesta para vocês. Eu vou ser bem honesta. O hotel que eu fiquei hospedada era ao lado do Palácio da Alvorada, tá? Porque é um hotel que é fora da região dos hotéis, do lado da residência do presidente. Mas eu estive tão ocupada, que não deu tempo de recebê-lo. Que ele até tentou falar com o senhor e não conseguiu. Não deu tempo de recebê-lo, não deu tempo, eu achei melhor. Eu estava com muita coisa para fazer. Aí ele veio para cá, né? Aliás, o Mourão, eu acho que foi tu que falou, o Gustavo Vitorino falou, alguém falou do Mourão, que está fazendo uma palestra hoje, tem um encontro, foi no jornal. Não, ele recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. Pois eu queria dizer, na Câmara de Vereadores, exatamente. Ele estava aqui justamente fazendo isso. Mas não deu certo. Só para não perder o mote ainda, no assunto que nós tratávamos aqui da greve, eu até fiz uma brincadeira do meu dia, que foi abruptamente interrompido. Nós tivemos, ontem eu tinha dito, dona Magda, quando falávamos da greve, se haveria ou se não haveria, eu digo, nós tínhamos um problema hoje, que é o transporte, né? O trabalhador, ele precisa acessar o seu trabalho. Então, nós passaria pelos rodoviários e passaria pelos metroviários. Nós tínhamos a sinalização já de que os sindicatos, como efetivamente fizeram, apoiariam a greve e teriam aquelas medidas paliativas que tentariam fazer, nem que fosse uma movimentação. E isso foi o que se viu no país, né? Nós tivemos, das 27 capitais, 19 tiveram o sistema de ônibus afetado. Então, praticamente, isso inviabiliza que o trabalhador possa, mesmo querendo trabalhar, que ele possa vir a trabalhar. E os excessos, que já narramos aqui, são comuns nesses eventos, né? Entre aqueles que se sentem, que querem forçar uma situação, querem impedir aqueles que querem de trabalhar. Então, nenhum cenário novo ou desconhecido por todos nós. E a gente fala que até essa greve, né, apesar de inicialmente ela ter sido divulgada, queria parar o país, de fato a gente teve um dia, assim, claro, essas pequenas coisas como banco, algumas agências, até mesmo algumas escolas que, preocupadas com a motivação dessa greve, principalmente dos confrontos, que a gente vem de uma época, né, a gente vem de confrontos, né, inicialmente que tivemos carros, lixeiras, ônibus que foram depredados, queimados em Porto Alegre. Até uma professora Isabel participou com a gente aqui através do WhatsApp falando: eu tive medo de sair na rua, achei que ia dar confusão. Um abraço para ela, obrigado pela sua participação. Mas a gente não teve isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Mas no Rio de Janeiro, né, tivemos uma manifestação que acabou com um carro avançando sobre algumas pessoas que se manifestavam perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acabou atropelando algumas pessoas, alguns feridos. Mas aqui em Porto Alegre a gente, claro,
teve um início de tumulto no início nas garagens dos ônibus, mas a polícia e a Brigada Militar conseguiram de forma efetiva contextualizar e evitar que confrontos maiores acontecessem, mas até a Operação Tartaruga, que iria supostamente acontecer, eu vi que os ônibus circularam normalmente, ou algumas pessoas não conseguiram chegar ao trabalho, porque na região metropolitana a gente teve uma dificuldade de acesso à capital gaúcha, mas um dia que foi um pouco diferente, mas não teve paralisação. Eu não estava aqui, mas vou dar meu palpite pelo que eu vi depois que eu cheguei. Eu acho que eles fizeram o que tem feito nas últimas manifestações e greves. Eles saem de manhã cedo para levar as pessoas para os seus empregos e depois saem à tardinha para levar as pessoas de volta para casa. Um número bem menor, sem dúvida. O senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: o símbolo do dia das manifestações tem cara e tem nome. Soldado Matheus Lemos Borges, que foi atingido no olho por manifestantes em Alvorada. Talvez a normalidade no transporte público no dia de hoje em Alvorada tenha um preço, a visão deste soldado, que como militar botou sua vida, o bem maior, em risco para cumprir seu dever na sua missão. Ao contrário de muitos funcionários públicos, aí está ele, ó. Ao contrário de muitos funcionários públicos que, por serem oportunistas e pela estabilidade no cargo, transformam a vida do cidadão comum em um verdadeiro inferno. Trabalhador não espalha miguelitos em estrada. Trabalhadores não agem como terroristas. Trabalhadores trabalham. Simples assim. Manifestação democrática se faz nas urnas. Carlos Eduardo de Gravataí. Vem ao encontro do que tu disseste, Caltofani. Eu gosto do modelo chinês. Na China, quando tu entra em greve, primeiro já perde emprego. Se tu está em greve, perde emprego. E na tua carteira de trabalho vai um crachá escrito o seguinte... Um carimbo. Carimbo. Grevista e arruaceiro, em outras palavras. Eu quero ver ele conseguir emprego depois. E a privatização tem que vir logo. Tem que privatizar tudo. Porque na privatização, greve, vai pra rua, vai embora, querido. Tu é o cara, vai pra Adelaide. É uma cidade que tem na Austrália que diz que recebe brasileiros muito bem. Eu achei que era um lugar assim... Um lugar paradisíaco. Adelaide. Lá os caras vão ganhar $5 mil por mês. Olha aqui, ó, nós estamos falando de greve, mas nós temos também outros problemas, mas com os quais às vezes a gente tem um jeito de resolver, ou pelo menos de ajudar. Você sabia que você pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Pois com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja também um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular. Mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. É isso aí. Vamos então continuar nessa linha de coisas boas, mesmo que não seja para nós, né? Não seja para o senhor, não é no seu bolso, não é do meu, mas existem ainda alguns negócios acontecendo no Brasil. Sim, Magda. O Pão de Açúcar, hoje, vendeu todas as suas ações da Via Varejo por 2,3 bilhões de reais. O grupo não divulgou ainda o comprador, mas há uma especulação que é o empresário Michel Klein, né, que ele, entre os quais, é dono, é proprietário das Casas Bahia. Por que a gente
está repercutindo muito essa notícia, porque a Via Varejo, em números, ela significa 50 mil funcionários dependem dessa empresa. Eles têm 1.044 lojas no país todo. O faturamento bruto anual deles é de 30 bilhões de reais, agora em 2018, e o resultado financeiro deles foi de um prejuízo de 267 milhões de reais. E então ela é uma grande do varejo, né? Com isso o grupo vai realmente estourar na bolsa, né? Mas eu poderia dar a manchete. Claro. A minha manchete hoje é sobre analfabetismo, Magda. Por quê? Porque a gente está entre os países que mais tem evasão de crianças da escola, né? E isso é preocupante, porque nós estamos falando do nosso futuro. A gente fala muito em economia, ok, a gente precisa de dinheiro, mas, sobretudo, um povo melhor educado é um povo que consegue ter melhor emprego, melhor renda, até em níveis de saúde. Existem estudos que comprovam que pessoas com melhor aprendizagem, eles têm uma saúde melhor ao longo da sua vida. É bem interessante. E, infelizmente, no nosso país, o analfabetismo em crianças de 8 anos é extremamente grave. Os estados com as piores taxas de analfabetismo são Alagoas, com quase 30% das suas crianças analfabetas com 8 anos. O Maranhão, o Rio Grande do Norte, com quase 25%. O Pará e Acre, com 17%. E o estado que tem o menor índice é o Rio de Janeiro, com 1%. É interessante isso. De cada 100 crianças que terminam o 3º ano do ensino fundamental, 55% não dominam plenamente a escrita, a matemática e a leitura. E existem estudos já em andamento entendendo o seguinte, que não temos só que olhar a questão da matemática, da questão da física, ensinar essas crianças, sobretudo, a ter também a alfabetização digital. Agora mesmo a Magda trouxe um exemplo do nosso futuro. O nosso futuro é realmente digital e as crianças estão analfabetas, elas podem entender ali de como mexer, mas elas precisam aprender a tirar informação, conteúdo e fazer a produção de conhecimento através da tecnologia. E isso tem que ser a alfabetização digital que constrói. E também a alfabetização emocional. Para isso, as crianças precisam estar em creches, em escolas fundamentais ao longo de toda a sua vida, para construir um ambiente onde ela possa se desenvolver, se integrar com grupos. Então, essa alfabetização integral, ela é chamada de alfabetização 360 graus, e o Instituto Ayrton Senna tem feito pesquisas bem importantes para comprovar, e possivelmente nós vamos escutar muito isso, quem sabe, sendo aplicado no governo ainda Bolsonaro. Deus ouça, porque olha o problema aqui, ó, bem pertinho de nós, Roberto. Vocês não vão acreditar. Boa noite. Meu nome é Fernando, pai de aluno de escola estadual Canquerini, de Viamão. E pasme. Segunda-feira passada tiveram somente 2 períodos de aula por falta de professor. Terça e quarta-feira inteiros. Não tiveram conselho de classe. Quinta-feira, passeio a um museu, e o passeio era facultativo. Sexta-feira, paralisação, segundo o colégio, em nível de Brasil. Já segunda-feira que vem, ainda segundo o colégio, não terá aula por conta de greve estadual. Vocês acreditam nisso? E eu pergunto, dizer, onde vamos parar? Olha, falou de municipal ou estadual? Falei de estadual. Estadual. E aí a criança que fica ali, né, com o tempo, ela fica perdida, ela fica pensando... E a gente fala também que, infelizmente, a longo prazo, isso vai ter reflexos, porque o que eu converso com jovens e pessoas da minha idade, infelizmente, hoje, por questões de reforma da Previdência, por futuro, por pensar na carreira, poucas pessoas querem seguir no magistrado, né? Querem participar de faculdade. Magistério, perdão. Elas querem cursar justamente porque elas veem as possibilidades, como a gente fala, de trabalhar nessas escolas, né? Do poder público, municipais, estaduais,
estaduais, o salário é muito pequeno e sofre também, porque eu tive a oportunidade de... Até uma telespectadora que me enviou um link sobre um programa especial que fizeram sobre educação no Brasil e fala sobre as situações nas escolas, porque a gente vê que, infelizmente, as escolas são sucateadas. A gente tem, às vezes, professores que não dão aulas porque as escolas não têm, às vezes, recursos básicos como banheiro, não consegue ter papel higiênico, as salas são ruins. Então, a gente, claro, é um projeto a longo prazo, quem dera a gente pudesse ter um computador nas salas, tablets, mas, assim, a gente tem que resolver, e eu falo, esse é o mais grave da educação, esses problemas, assim, de infraestruturas básicas que impossibilitam, às vezes, que tenha aula. Agora, Ana, a gente pega, por exemplo, países como a Finlândia, que tem um alto índice de aprendizagem. O professor é uma das carreiras melhor pagas lá. Então, assim, a gente também precisa ter uma valorização do professor, onde essas mentes pensem, bom, eu vou deixar de repente, atender no privado e vou para o público, sobretudo o público, que aí tudo faz mal. E ainda inaugurou agora o problema novo dos professores que estão sendo agredidos, né? Nós tivemos recentemente esses casos. Bem lembrado. É bom repercutir que foram exemplarmente punidos, aquele caso que virou a projeção nacional, que a polícia se organizou, os meninos foram segregados, estão segregados, teve repercussão e que nós precisamos divulgar isso. Né? Porque a forma de combater isso é esses meninos que estão nos ouvindo, que possam pensar numa peraltice semelhante, que aqueles meninos ali estão presos, estão segregados. É verdade. Isso é importante que a gente divulgue. A dona Gláucia Vitorino, eu sei que tu vai falar, para cá, olha pra mim aqui, olha pra mamãe aqui. Eu vou passar a palavra pra ti. Eu só quero te fazer um elogio antes, pode ser? Pode. Tá bom, então tá, obrigada. A dona Gláucia Michel de Oliveira nos faz uma lembrança muito oportuna. Ela disse: hoje é o dia do doador de sangue. O Vitorino merece os parabéns, assim como tantos outros doadores. Dona Gláucia, pena que hoje o Hemocentro estava em greve. Pois é, e eu vou confessar aqui, viu? Eu não sabia, a Ana que confirmou a gente que hoje é o dia do doador de sangue. Mas eu imagino que os que tivessem aberto teriam recebendo muita gente, coisa e tal. Então, prometo ao pessoal lá do Mãe de Deus que semana que vem eu tô lá certamente. Tá, eu te interrompi. Não, era só sobre educação. Eu queria falar o seguinte, eu ouvi atentamente o que a Roberta e a Ana falaram e elas têm razão. Mas eu encontro uma dificuldade de entender aonde que então está sendo despejado todo esse coeficiente brutal de recursos que nós colocamos na educação. 2 bilhões por mês. O Brasil é o país que mais investe em educação na América Latina, em números absolutos e em números proporcionais. Verdade. Então, assim, aonde está indo esse dinheiro? Aí eu vou nos jornais, nos veículos de comunicação, enfim, para ver. As universidades federais, muitas delas enroladas com malversação de verbas, recursos, desapareceu dinheiro, essas bolsas, projetos de pesquisa que custam milhares de reais para amigos, gente que não fez curso nenhum, que foi para o exterior viajar, passear e foi fazer curso de extensão e o dinheiro saindo. E aí as escolas nesse estado que a Ana falou, as escolas abandonadas, não tem dinheiro para as crianças, ou seja, a gente está dando dinheiro para barbado que não está sabendo aproveitar, ou tem a malversação de recursos nas universidades públicas, e quem deveria aprender, que são as nossas crianças, que é o nosso futuro, e esses estão abandonados sem condições. A nossa situação da educação é péssima, é horrível. Então, eu queria saber para onde está indo esse dinheiro. Aí o Bolsonaro fala em contingenciamento. Quem é que sai para a rua para fazer arruaça? Claro, os universitários. Sai para a rua para fazer arruaça. As universidades federais querem dinheiro, os reitores querem dinheiro. Mas para onde está indo esse dinheiro? Porque o orçamento está bem claro, é só entrar lá e ver quanto foi orçado, quanto foi repassado, as contas do governo estão lá. Para onde que vão esses bilhões de reais mensais? Para onde está indo? O problema é de gestão? Bom, mas espera aí, os gestores da educação no Brasil são professores também. Não são? São professores. Então, para onde está indo esse dinheiro? O que está acontecendo? Bom, aí o Bolsonaro propôs, vou investir na educação de base. Eu quero dinheiro agora para garotada de 10, 12 até 15 anos, educação de base, fundamental educação de base. Aí vem aquela gritaria, o fim do dinheiro das pesquisas, o fim do dinheiro das universidades. Porque, gente, nossas universidades têm números constrangedores em relação a universidades de outros países.
Até a Argentina quebradinha lá, tá cheia de prêmio e não sei o quê. O Chile. Colômbia eu já nem falo, tá na nossa frente há muito tempo. Aí vem aquela gritaria que o dinheiro, não sei o quê, que tirou o dinheiro da educação. Não, tirou o dinheiro da educação não. O que deve fazer é tirar de lugar o dinheiro, não tirar o dinheiro da educação. E eu acho que é isso que está se fazendo. Porque, sabe, alguma coisa tem que ser feita. Ah, mais dinheiro, mas não adianta, vai continuar botando dinheiro, e o dinheiro vai continuar indo para esses escândalos. Quer ver uma coisa? No ano passado estourou um escândalo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês ouviram falar alguma coisa? Tem alguém preso? Algum processo? Nunca algum mais. inquérito? Alguém está sabendo de alguma coisa? Ninguém. Nada. A USP estourou uma encrenca agora lá. A Universidade Federal de Pernambuco também tem encrenca. A Universidade Federal do Ceará, encrenca. Tem uma do Piauí lá que tem um... A de Santa Catarina, um reitor chegou pro lado do prédio lá. Então, assim, pô, gente, vamos ser racional. Alguma coisa tem que ser feita. Não adianta só a gente ficar reclamando aqui. Porque tem um problema, porque educação, porque... E eu concordo. E acho que a Ana foi cirúrgica. Você tem crianças de 10, 12 anos numa escola com cadeira quebrada, não tem o lanche, não sei o quê. Enquanto isso, um amigo do reitor ou do coordenador de curso de uma universidade federal está gastando dezenas de milhares de reais num curso que ele nem vai, foi fazer turismo, morar 6 meses, um ano no exterior. E não sou eu que estou dizendo, são os processos, a investigação do Ministério Público Federal está aí. Olha o número de inquéritos que o Ministério Público Federal está acompanhando junto com a Polícia Federal. Então, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Não adianta só pedir mais dinheiro. Está na hora de mudar a gestão. Está faltando gestão na educação do Brasil, porque dinheiro tem. Olha aqui, Vitorino, a propósito, eu vou tentar ler algumas coisas que os nossos telespectadores disseram. O senhor Fernando diz o seguinte: de outro lado, certos professores estão provocando os alunos, a respeito do que tu dissesse, Ruschel, tá? Ele diz assim: quando o filho pede explicação de algo que não entendeu, a professora diz: Mia, não gostou? Vai se queixar lá na frente, na diretoria. Não deixam pegar telefone para nada, medo de serem gravadas as agressões. Laboratório existe, mas nunca usado. 3 linhas de internet, Wi-Fi, nenhuma os alunos têm senha. Acreditam? Querem mais? Eu escrevo. Já o Gabriel... Nós teremos que saber qual é a amostragem que ele tem. Tá. Que ele nos traz. Eu não sei se ele é do ramo, ou se ele tem um filho que está narrando o que está acontecendo excepcionalmente com um professor que estaria fazendo isso. Mas eu não tenho estatística para eu criar regra sobre isso, né, de dizer, mas me parece ser uma exceção, porque o que nós temos visto é exatamente o contrário. São os pais protegendo os filhos para que eles façam agressão aos professores. Gustavo Vitorino, o Gabriel Torres, até ele é bem severo no termo que ele usa, que eu não vou usar, mas ele diz, Vitorino, sobre esse teu comentário, que teve coisa sim, professores da URGS foram presos sim, no escândalo de anos atrás. As contas da URGS são públicas e a USP é do Estado de São Paulo. Ele faz um... Sim, a USP é do Estado de São Paulo, mas ela tem repasse de verbas federais. E outra coisa, houve a notícia, a Polícia Federal investigou, mas eu quero saber o processo, o inquérito, como é que foi? O que aconteceu? Alguém foi demitido? Alguém foi para a rua? Entendeu? Dona Magda, eu só não queria, porque eu discordo, eu concordo com o diagnóstico e discordo com a solução. Eu não acho que se a mulher está traindo, tu trocar o sofá, entendeu? Sim. Então, se a verba está sendo desviada, se descubra quem está desviando, mas deixar de investir em pesquisa é o beabá de qualquer faculdade, é o beabá do crescimento de um país, de uma universidade, é na ciência. É ali que tu vais avançar, que tu vai conseguir oportunizar que uma mente privilegiada descubra alguma coisa que beneficie milhares de pessoas menos privilegiadas. Então, que se investiga. Eu sou a favor da investigação, mas é um reducionismo, dizer assim, como as verbas não se sabe para onde vai, então não vamos mais mandar verba para esses tipos. Eu não. Eu acho que a verba tem que ser da base, no meio e no fim, como tem a proporção, mas que se tenha controles efetivos do que está se fazendo com essa verba. Ou seja, falta de gestão, não tem controle. Sim. Esse é o problema.
problema. O dinheiro está saindo pelo ralo porque não se tem controle. Agora, bem que a academia podia tentar trazer um prêmiozinho, alguma coisa importante para o Brasil, porque a gente não ganha nada há muito tempo. Pois é. Mas só sobre isso, a gente tem até uma gaúcha, né, que ela ganhou um prêmio internacional. A menina de matemática? Ela matemática. pesquisa. É que eu digo assim, infelizmente, e é uma coisa assim, qualquer país, o investimento em pesquisa a longo prazo, ele dá resultados. Tanto que nós temos 2 brasileiras jovens que pela primeira vez elas foram convidadas a participar da cerimônia do Prêmio Nobel como reconhecimento pelas pesquisas que elas fazem nas suas respectivas áreas. Se eu não me engano, uma em astrofísica, e até ela falou assim, gente, eu não tenho roupa para ir, o que eu faço? E uma jornalista teria se oferecido, eu tenho um vestido, tu quer? Então vamos lá, até patrocinando, a gente fala. Mas são as agulhas no palheiro, né? E sabe quantas pessoas com esta capacidade... Não, a gente lembra que até a questão da merenda, né? Aquela mega investigação da merenda infantil nas escolas, né? Que no final se descobriu que se desviava dinheiro. Então a gente fala, o pente fino às vezes é mais eficiente do que tu tirar a verba. Porque tu acaba destinando de maneira correta, porque tem que se gastar em educação, tem que se investir nessa área, mas um pente fino, porque a gente sabe que até na educação infantil, na comida que as crianças recebiam, tinha corrupção. Tinha político que estava levando vantagem. O que eu acho importante também, que eu acho que contribui para o debate, é o seguinte: existem muitas crianças falando em merenda que vão para a escola só porque o lanche é a primeira refeição deles. Isso é a coisa mais triste. Isso é a coisa mais o lanche, cruel. é o almoço, vai pelo lanche. E existem estudos também que falam que se houver maior investimento, Ruschel, na questão de preparar o professor, vai haver um maior desenvolvimento e aí sim a criança começa a ter uma iniciativa, porque existem casos onde a escola é muito precária e o professor consegue resultados incríveis com aquelas crianças. Muito por quê? Porque aquele professor está motivado e ele tem alguns diferenciais. E a ideia seria que esses recursos da educação formasse melhor esse professor, oferecesse bastante, informações, conteúdos e que o atualizasse e principalmente o inspirasse. Porque metade do aprendizado, o que faz uma criança aprender é o quanto tu estimula a criatividade e a curiosidade dessa criança. Porque daí a criança te entrega mais e aí as coisas vão. Então, assim, como é que tu vai estimular a criatividade? Como é que tu vai estimular uma curiosidade se tu, professor, tá desmotivado? Roberta, mas não é, deixa eu só dizer, deixa eu aditar o que está dizendo a Roberta. Tu vê, por que se fala na remuneração do professor? Porque ele é, por exemplo, o professor que é obrigado a ter 40 horas, tá? Ele chega a ter 2.000 alunos. Já imaginou que tu corrigir 2.000 provas, ou eu perceber o que tu estás dizendo, eu perceber que tu tem uma deficiência maior e te dar, naquele dia que eu estou dando aula, dar uma atenção especial para ti. No meio de 1.000 alunos que eu tenho aula, entendeu? Vou lá, dou minha aula do jeito que dá. Por isso que se linka a remuneração com o professor, com a capacitação, que tu lembras muito bem, que se ele pudesse fazer mais cursos, ele daria uma aula mais capacitada, com mais recursos, né? Então, realmente, é um problema que ele é maior. Nós não podemos transformá-lo numa simplicidade assim. Nós temos que mudar estruturalmente. Condições de trabalho, uma melhor remuneração, que o resultado seria esse que nos traz aqui. Né? Agora eu acho curioso, porque, olha bem, o que eu estou ouvindo aqui é o seguinte: nós temos que investir mais, melhor salário para os professores, educação de base, do ensino fundamental, melhores condições, botar dinheiro lá, coisa e tal. Não podemos abrir mão do dinheiro da pesquisa, deixa as universidades, coisa e tal. Nós somos o país que mais investe em educação. Alguma coisa não está certa nessa equação. Alguma coisa não está certa. Tem que tirar de um lugar e botar no outro, para que a coisa seja estruturada. E tem que tirar, sim, fiscalizar as universidades federais, colocar um olho grande nas universidades federais, porque essa tábua de autonomia universitária que foi dada pela Constituição está fazendo com que as universidades federais se tornem verdadeiros feudos. E isso é muito perigoso. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Os reitores querem dinheiro, porque tem que investir, porque investir na educação, tá bom. E aí a educação de base, a educação fundamental, não tem dinheiro, os professores ganhando mal, as escolas caindo nos pedaços. E nós somos o país que mais investe em educação. Então, peraí, alguma coisa está errada. A equação não está fechando. Tá, deixa eu ler para vocês aqui. Tem muitos e-mails a respeito disso, a maioria deles até com umas críticas bem severas ao Vitorino, mas o senhor Sérgio Severo é professor, e eu vou ler todos. Deixa eu ler todos e depois tu responde, tá, Vitorino? Ele começou assim, ó: o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi perseguido
É uma afronta grave o que o Gustavo está dizendo. É próprio de quem não conhece a universidade pública. Depois ele disse assim, ó, é ridículo e próprio do pensamento modernista achar que a corrupção consome todo o dinheiro. Tirei um aluno do meio de uma vila, isso tudo do seu Sérgio Severo, que é professor, tá? Tirei um menino, um aluno do meio de uma vila e hoje ele projeta o casco do submarino nuclear. Claro, isso não é noticiado. Aí ele foi mais adiante. Existem 5 escritórios de engenharia capazes de projetar fábricas de alumínio. Um está em Porto Alegre, mas isso também não é notícia. Sérgio Severo. Tá, deixa eu falar com o senhor Sérgio Severo. Sérgio Severo, o senhor, assim, por uma Ele é professor, tá? Por uma concessão e boa vontade da Magda, o senhor tem suas mensagens muito lidas aqui. O que eu particularmente não faria, tá? Porque eu acho que o senhor tem uma ideologia, o senhor ataca a bancada e ataca as opiniões de todos. Eu gostaria que o senhor desse opinião sem atacar as pessoas. Então, assim, se o senhor acha que o senhor conhece a universidade, eu também conheço. Eu também estudei em universidade. Mas ele é professor universitário. Justamente por isso que está defendendo o lado dele. Então, eu gostaria que o senhor, em vez de atacar, o senhor me desse fatos. Fatos. Me dá o que aconteceu na universidade pública brasileira nos últimos 30, 40 anos. Quais são os prêmios internacionais que nós temos? Aonde que nós fomos? Como desenvolvemos? O que está acontecendo? E principalmente explica como é que se consome 2 bilhões de reais por mês, como está lá no site do Ministério do Planejamento, que a Roberta trouxe, e se diz que falta dinheiro. Falta dinheiro aonde? E para quê? Gustavo Vitorino, deixa eu fazer não a minha defesa, eu não preciso fazer defesa. Mas eu acho o seguinte, eu acho que no momento em que tu dá a tua opinião, tu estás abrindo um espaço para as pessoas discordarem de ti. Sim, para todos discordarem de mim. Não sempre os mesmos. Mas Gustavo Vitorino são os nossos telespectadores. Mas não sei o quê. Pô, o que tu acha que eu não tenho que ler? Não, então traz os caras para sentar na bancada aqui, porque todo dia tem mensagem dessa gente. Infelizmente, nós não podemos trazer. Senão, tu sabes que eu sou favorável a trazer as pessoas para discutir os assuntos. Então seria interessante você trazer, porque aqui, cara a cara, eu quero ver os fundamentos deles e debater deixa eu te dizer uma coisa. Porque é sempre os mesmos e sempre falando a mesma coisa. Mas é tu sempre falando a mesma coisa também. Eles se acham com o direito de falar. A senhora está apresentando o programa, não está falando a mesma coisa. Eu acho assim, nós temos dezenas, centenas, milhares de telespectadores que mandam mensagens. Eu também leio os que concordam. E a gente fica lendo sempre os mesmos não caras. Não é verdade, Gustavo Vitorino. Não é verdade. É sempre o Severo, Dilon Camilo, não sei o que, a dona Ludmila, não sei o que, a dona não sei o que. É sempre as mesmas pessoas, já decorei o nome. Mas eu quero te dizer que são esses que escrevem. Sim, então vamos colocar outros que não escrevem. Deixa eu te dizer o seguinte, tá? Eu acho que tu tem os teus comentários muito curtidos, muito não sei o quê. Talvez seja por isso que tu tá sem paciência com as pessoas que não concordam contigo. Não é sem paciência. Não é sem paciência, tu foi grosseiro com a telespectador. Mas eu quero opiniões diferentes. Eu quero opinião com fundamento, não xingamento. Ah, porque tu tá sendo isso, tá sendo aquilo, Vitorino, tu não conhece. Qual é a autoridade? Os professores, tu diz horrores, é por isso que eles reagem. Eu não tô dizendo horrores de professor. Sim, senhor, vai olhar o que tu se Muito pelo contrário, eu tô dizendo que a educação tá uma porcaria e tá mesmo, tá ruim. E tô dizendo que o dinheiro da universidade... Tu tá falando de quem que a educação tá ruim? Sim, eu tô falando da estrutura. E dos professores? Sim, dos professores. Então tu diga que tá falando dos professores. Inevitavelmente tem que falar dos professores. Os professores se defendem. Agora, eu tô falando de uma categoria, de uma classe. Estou falando de uma categoria, de uma estrutura educacional que desandou. A estrutura educacional brasileira desandou. E olha que eu estou colocando ideologia. Tá. Eu estou falando de estrutura. Em todos os rankings no planeta, na América Latina, o Brasil está lá embaixo, gastando 2 bilhões por mês. Alguma coisa está errada, Magda. Sim. E eu estou reclamando disso. Sim. Agora, se são os professores, se são não sei o quê... Mas tu que é advogado sabe que quando tu tem uma acusação, tu tem o direito de defender. Não é acusação. Eu estou fazendo um comentário, eu estou fazendo uma crítica. Agora eu quero que alguém mande para cá e diga, não, Gustavo, olha só, foram tantos milhões na universidade tal, que desenvolveu o projeto tal, que ganhou o prêmio tal. Agora, se simplesmente ficar mandando mensagem para cá, o senhor não sabe, o senhor está desinformado. Não perde o teu tempo, que ele tá achando engraçado que tu não vai ganhar o vinho no final do ano. Bom, pois Vitorino, é que assim, ó... Qual é é que se não fica ruim, é só tu que tem o dono da verdade, não é? Não é o dono da verdade, não é o dono da verdade. Eu estou dando a minha opinião. Ok, mas tu não permite que os outros deem, tu não permite aqui na bancada. Não, mas que todos dão
opinião aqui na bancada, mas eu quero uma Mas opinião quem de é que outras diz a pessoas. última? Não é sempre o mesmo telespectador. É 4 ou 5 que estão sempre... Seu Sérgio, eu vou continuar lendo o senhor. Mas até sobre... não querendo botar de nenhuma forma panos quentes. Olha que o Emilson Almeida, que não é o Sérgio Severo, diz o seguinte: se não tivesse os roubos, tinha o dobro do que ele disse, o Sérgio Severo. Tá? Mas eu acho que o seu Edmilson, seu Edmilson, concordo com o senhor. Se fosse bem Que gerido concorda esses com o seu recursos, Sérgio. nós teríamos outro universo educacional do país. Olha, tu estás recebendo aqui o convite do próprio seu Sérgio Severo. Ele estás convidado para acompanhá-lo a qualquer momento, a hora que tu quiseres, para um passeio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu Tu não Sérgio- pode ser mal educado, ele está te convidando. Seu Sérgio Severo, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho o mínimo interesse em visitar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não tenho nenhuma vontade e nenhum interesse. Porque eu já tive muitas experiências com professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul bastante desagradáveis. Eu tenho grandes amigos que são professores lá, grandes amigos, grandes mestres, grandes professores, mas que estão sofrendo. Sabe por quê? Porque não assumiram uma certa ideologia. Muito bem. Ok. Vamos então agora dizer do nosso telespectador Rogério Tarouco Xavier, que está muito decepcionado com o Marni Barcelos. Porque o Marni Barcelos fez greve hoje. Tem que ter bom humor, gente. Não dá, não Posso dá. mandar dois Tem que ter bom abraços, humor. dona Mãe? Posso mandar dois Pode. abraços para dois aniversariantes? Pode. São duas pessoas muito especiais, porque são pessoas queridas da bancada. Primeiro, o seu João Sirena, que amanhã aniversaria. Adoro o seu João Sirena. Que é pai do nosso querido Dodge Sirena, é o rei do snooker, craque. O homem, ele ganha de todos nós, não dá para jogar com o homem, dona Maria, porque ele nos derruba. E o segundo é o nosso Horizonte Venzon, que aniversaria também. O Ori. O Ori, figura popular dessa cidade, que nos recebe tanto, com tanto carinho. Então, esse fim de semana estarei dando um abraço em dois eventos diferentes nesses dois queridos amigos. Muito bem. Chicão Tofani, tu ias falar sobre futebol. Não sei se é futebol, era, né? Sobre a Copa América, dona Magda, eu sou o cara que mais adoraria que essas verbas que essas pessoas falam, verba, que é uma palavra nojenta, que a verba vai para a educação, não vai para nada, vai tudo para o cofre particular desses deputados, administrador, governador, fosse para as Copa América da vida, para os jogos que nem Santiago do Chile vai fazer um jogo final único da Libertadores da América, que muita gente gosta, não. Uma corrida de Fórmula E, pelo menos aqui. Se nós não temos Fórmula 1, talvez Tarumã não dá para Fórmula 1, autódromo muito pequeno, tem poucas retas para Fórmula 1, pelo menos Fórmula E, porque isso sim, eu acho que isso que é interessante. Isso é mais que previdência. Isso aí traz gente para cá, gasta na rede hoteleira. Hoje eu vi amigos meus da rede hoteleira, gente que eu frequento toda semana, felizes que os hotéis estão cheios, os restaurantes cheios, sabe? Isso é que eu acho que é progresso, e não esse blá, 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 chato. Aí a Previdência vai aprovar, aqui, blá, blá. Não, eu quero evento, país de evento. Isso aí, hoje o Japão, ninguém sabe a Previdência do Japão, só sabe que Tóquio tem mais de 10 eventos por dia, uma cidade. Nisso eu acho bacana Gramado, que tem eventos toda hora. Então a Copa América, interessa é Venezuela, vem pra cá, vem Suriname, vem Bolívia, não quero saber. Só quero saber que tem bastante gente e o turismo é a coisa mais importante. Tem um efeito cascata, Ruxo, que todo mundo ganha. Ganha o flanelinha ali, ganha o carro de estacionamento, ganha o hotel, o restaurante. Eu acho que a maior redistribuição de renda que existe é o turismo. Por isso que a Espanha, praticamente, o PIB dela, 1/3 é do turismo. E uma ideia, o futebol é outra coisa que traz muito turismo. O jogo Boca Juniors e River Plate, eu falei aquele dados que foi muita gente me ligou de Gramado, e numa semana Madrid recebeu mais dinheiro de Gramado o ano todo. Recebeu 221 milhões de reais. Gramado recebe uma base de 170, 180 milhões de reais por ano. É muito importante isso. Isso que nós precisamos, cabeça para trazer evento e não esse blá, blá, blá burocrático, que a Previdência, porque não sei o quê. Esse papo, ele é chato. Mas não Viva a Copa é necessário, América. Viva a Copa América. É necessário as Estou pessoas... dando a minha opinião, né? Cada mas um eu dá não a sua. estou... Não, eu
Não estou criticando a tua opinião, só estou te dizendo que é necessário. Eu tem acho que isso ter é uma coisa mais objetiva. Ela é agora, a Copa América é amanhã. Deixa eu desemburrar o Vitorino ali, ó. Olha aqui, ó. Boa noite, Vitorino está certo. Tem muito dinheiro público direcionado à educação que não chega ao aluno. Bolsas, mestrados e doutorados em faculdades públicas sendo usados por pessoas que vão à faculdade com caminhonete de 150 mil. Aí já é outra coisa. Acho que fica difícil sem uma auditoria ou lava-jato na educação. Boa noite, Magda. Não é verdade que são só pessoas contra que escrevem. Eu escrevendo a semana inteira e vocês... Eu não estava na semana. E vocês não leem minhas mensagens. Eu assino embaixo de tudo que o Gustavo fala. Espero que as leituras sejam mais seletivas e não majoritárias. E aí o senhor ofende uma pessoa da bancada, seu Márcio. Aí fica ruim, né? O senhor pode gostar do Vitorino, mas não precisa ofender os outros da bancada. E aí um disse que a dona Amanda mandou para ti um link que para o Vitorino, e ela diz uma coisa que tu vai me xingar, e eu não quero ser xingada mais, e inventar desculpas para retirar verbas da época, ela manda um link para tu veres como a Universidade Brasileira conquista muitos prêmios e muitos prêmios. A todos da bancada, parabéns, sou fã do programa, não perco nenhum, todos vocês estão lá nas colocações, assistimos o programa em família, é maravilhoso. O seu Marcelo já é muito severo contigo, que não é severo, não é porque o seu Sérgio Severo. Apoio o Vitorino. O Vitorino está coberto de razão. Se investe muito em universidades e pouco no ensino de base. Vocês sabem que professores ganham mal, mas se aposentam bem para os padrões brasileiros. Na média, R$ 4.800. Já não é o que o Vitorino concorda, mas enfim. Fala. Não, eu só queria pegar a dica do Chicão, é que as coisas não são excludentes. A gente pode concordar integralmente com o que disse o Chicão, sim, sem que isso prejudique a questão da Previdência, porque a gente tem usado uma palavra aqui, Chicão, que é um ambiente favorável de negócio, e isso passa por uma Copa América boa, passa por tratar bem os que vão aqui, passa por um serviço público eficiente, passa por um transporte para levar esse turista daqui para lá. Segurança para ele transitar na cidade sem sofrer um assalto, uma violência. É um efeito mágico mesmo, assim, a questão da confiança. Então, obrigado pelas contribuições. É exatamente isso, por isso que eu disse que elas não são excludentes. Nós precisamos, e para isso nós precisamos trazer o investimento de fora, nós precisamos aparelhar melhor nossos serviços públicos, nosso atendimento, e aí a nossa Copa América será, sem dúvida, um sucesso. E ainda só para contextualizar um pouco o que o Chicão falou, porque a gente fala que a reconstrução ou a revitalização do cais, ele cria oportunidades e espaço para que as pessoas consigam aproveitar a cidade e até associar, às vezes, com eventos esportivos. Porque um dos eventos esportivos de maior sucesso que está acontecendo em São Paulo é a NBA House, que é um evento que acompanha, são vários jogos para definir o campeão da NBA, e o público procura, vai, participa, e é um esporte que não acontece nem aqui no país, transmissões que acontecem. A gente também teve a questão da Champions, que no Pepsi Stage teve um mega evento que leva telões, atrações, a gente tem a FanFest, né, em Porto Alegre, então tudo isso contribui para o ambiente da cidade. Olha aqui, o Eugênio Carlos disse que o exemplo do Brasil, ao invés de dar audiência para essa vagabundagem, diz ele que é a greve, a safra de café bateu recorde histórico no mês de maio e o Brasil voltará a exportar carne para a China. Isso que o governo Bolsonaro seria uma destruição, né? É verdade. Deixa eu só ler mais uma coisa aqui desse nosso telespectador, do Eugênio Carlos. Ao invés de dar audiência para esquerdopata no programa Este Brasil que eu quero, o senhor paulista escreveu no Twitter: Neymar estava depondo em São Paulo e eu levei um cartaz. A Fox achava que era um apoio ao menino Ney, mas se enganou. Meu herói não joga bola, meu herói é o ministro. E se chama Sérgio Moro. Dona Magda, hoje saiu uma sentença que foi muito discutida por nós aqui. Veja, eu fui ver a data da facada, como passa o tempo. Foi 6 de setembro, Dona Magda. Já vai fazer um ano? 6 de setembro. Para mim já é setembro, quase. Para nós passa, para quem levou, deve ter sido um horror. A gente na multiplicidade de questões que se discute aqui. Sempre situando, houve 2 inquéritos. O primeiro, que apontou a autoria, que foi o Adélio Bispo, e o segundo, que não foi encerrado até hoje, que seria de possíveis financiamentos, ou quem teria ajudado, ou quem teria financiado, ou quem teria possivelmente contratado o Adélio Bispo. E hoje teve fim, então, aquele primeiro inquérito, que houve uma denúncia e depois virou uma ação penal.
A sentença do juiz foi em consonância com o que nós já tínhamos adiantado aqui. Nós tivemos 4 laudos. Veio o laudo apresentado pela defesa, veio o laudo apresentado pelo juiz, veio o laudo contraditório e depois de um psicólogo, e depois veio o 4º apresentado pela vítima, que foi o próprio presidente, que também contratou um psiquiatra para avaliar e foi autorizado pelo juiz, que também fez. E todos foram uníssonos em relação à inimputabilidade do Adélio Bispo. Sim. Então, a sentença ela não poderia ser diferente. É por isso que eu digo, houve uma conversão da condenação, né, numa internação permanente. Ele só sairá e voltará, então, à sua faculdade mental o dia que atentar, que um novo laudo produzido por um perito judicial atentou que ele fez. Ele ficará em Campo Grande preso, onde ele já está, mas ele não pode ficar em meio aos demais presos pela sua condição. Então ele fica numa condição especial, onde ficam exatamente as pessoas... E ainda fica numa condição especial. E chamou muito a atenção aos psiquiatras, aos profissionais que atenderam, porque ele disse que quando sair ele vai matar não só o Bolsonaro, ele vai matar o Temer também. Ele disse? O Temer também está nas orações dele. Mas o Adélio, então, é petista, porque ele só não vai matar o Lula? O Lula não. Então ele... Porque é amigo de cadeia, né? Ai, que horror, que maldade. Ele disse que os dois da mesma cela. Ele disse que a gente brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Mas então é isso, uma questão lamentável, um capítulo lamentável que se encerra, da nossa história, né? Da nossa história, porque primeiro o ser humano, né? O tipo de facada que levou, colocou em risco a vida. Até hoje é incrível que não tenha morrido, ele sobreviveu, né? que ele tenha sobrevivido, deve ter contado com a felicidade de ter uma equipe pronta, porque às vezes tu tem que ter até o profissional no hospital, especialista daquela área, porque às vezes meia hora, 40 minutos depois, 40 minutos depois pode ser muito tarde. Então, os constrangimentos que ele passou também, depois a bolsa, e acredito que, embora ele tenha voltado a uma vida civil normal, nunca mais se é o mesmo depois de uma facada daquela extensão. Ele cortou parte de intestino. Foi horrível. Mas então se encerra um capítulo muito doloroso, e esse homem caminhará para um ostracismo, e nós ficaremos daqui 2, 3 anos sem se lembrar mais dele. Sem lembrar dele. Gustavo Vitorino. Deixa eu dar uma notícia boa, 2 notícias boas. O presidente Bolsonaro hoje propôs às companhias aéreas um meio termo. Porque as aéreas, a gente sabe, tem um poder de lobby em Brasília violentíssimo. Elas estão pressionando, tem os parlamentares lá da turminha deles, coisa e tal, aquele lobbyzinho que a gente sabe. E elas querem continuar cobrando pelas malas. E aí vem a tal de ANAC, essa que também defende as companhias aéreas, está se lixando para o cidadão, para o consumidor, estão se lixando. Apesar da mentira que contaram, mesmo assim, o Bolsonaro disse, olha, vou fazer uma proposta, e é o que ele está encaminhando, que é a seguinte: cobrança de bagagem apenas para as companhias aéreas de baixo custo que o governo federal vai autorizar a operar no Brasil. As low cost. São as companhias aéreas que operam com baixo custo. Então, por exemplo, vai ter agora, no início do segundo semestre, a Norwegian Airways, que é uma companhia norueguesa, vai começar a fazer voos do Brasil para a Europa. Estão falando, inicialmente, ligação partindo de São Paulo, passagens entre 400 e 550 dólares, dependendo do destino. Tem outras companhias de baixo custo, West Coast, Mid Coast, uma coisa assim. Não, West Coast é um sapato. Não, mas tem uma coisa coast. Americana, a Midwest americana, também de baixo custo, que quer operar no Brasil. O macete está em operar dentro do Brasil, não é só em voos internacionais. E é isso que o Bolsonaro quer abrir. Quer que as companhias estrangeiras operem aqui também, para acabar com esse... Pode ter uma concorrência. Para ter concorrência. Então, o que ele está propondo? Essas companhias low cost tem que apresentar um teto de passagem, de preço de passagem. E aí elas podem cobrar por mala. Ou seja, eu vou viajar para São Paulo, você vai para Brasília. Bom, você tem, para ir para Brasília e voltar, você tem no máximo R$1.000, tá bom. Então eu vou numa low cost. Olha que ponto nós chegamos, R$1.000. E barato. Você vai numa low cost, né? Bom, eu vou. Eu tenho que levar a mala. Bom, mas eu estou numa low cost, eu vou ter que pagar uma mala, 2 malas, 3 malas, de acordo com... Então,
a proposta dele é essa. As companhias low cost podem cobrar mala. As demais, não. Volta a ser como era antes. Porque é um absurdo, gente. É criar um meio termo. Aí ele disse, as companhias nacionais podem criar voos low cost. Não, e outra coisa, desculpa, mas assim, ó, outra coisa que eu observei cada vez mais, eles cada vez te dão menos serviço. Gente, para tu tomar um cafezinho, tu tem que pagar 10 pila. 10 pila. 10 pila um cafezinho. Se tu quer tomar, eles te dão um copo com água e lambe os dedos. Lambe os dedos. E assim mesmo, depende do humor da comissária de bordo. Porque hoje uma senhora, você poderia ver um copo para mim com água? Agora eu não posso porque eu estou fazendo outra coisa. Não é hora de pedir água. E eu digo, bom, obrigada por não ter me batido. A senhora se lembra, dona Maria, que a gente deixava de jantar ou de almoçar no primeiro Não, horário? querido, agora não. Porque se tu entrava num voo e tu fazia um lauto jantar... Saudades da Vale. Não, e agora... Não, e os talheres, levava metade da Vale. Aqueles talheres era bom de brincar quando era pequena. Saudades da Varig. A Varig era um restaurante. Tinha, eu lembro que uma vez, claro que não foi eu que paguei. Quem foi? Quem foi? Bom saber quem me pagou. Viajei de primeira classe. Eu também VASP. Gente, tinha menu. Você escolhia o peixe. Claro, mas tem hoje na primeira classe. Três opções. Mas olha, eu achei uma coisa... Mas na first class, eu fui pro México. Não, mas eu tô falando voo nacional. Sim. Ah, não, nacional. Uma pernadinha aqui, o Rio de Janeiro, e tava no meio do negócio e eu achei uma maravilha. E teve uma vez que eu viajei para Nova York, pela VASP. Aliás, tem saudades dos amigos, o Bandeira. Marco Antônio Bandeira. Marco Antônio Bandeira, o filho dele Portugal. hoje tem uma hamburgueria famosíssima. Não sei onde eles andam. Ele anda aí, ele mora aqui. São grandes amigos, Marco o Antônio Bandeira e o Portugal. Eu uma vez viajei para Nova York pela VASP. Gente, a VASP era uma companhia regional, coisa e tal. Gente, um serviço maravilhoso também, infraestrutura legal. Hoje em dia, esse negócio você pede água, tem que tomar cuidado para não tirar o copo. Não, tem que pedir água na hora certa. Não, e com cuidado, senão ela tira um copo em você. Porque pedir água na hora errada não dá. Ela passou uma descompostura na moça. Não, e os como é o nome daquele negocinho que eles dão que é com trigo? Os biscoitinhos aqueles. Não, tem um negócio com trigo que eles dão na... Cookie? É os cookies, que são natureba. Tem uma marca da mas tem um pior. Não, tem um pior, que é aquele compridinho assim, retangular, assim. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Ai, mas barrinha de cereal ainda Barrinha de cereal de banana eu não como nunca mais na vida. Agora, não se preocupa que tu não vai comer, porque eles não vão te oferecer. Não oferece mais nada. Gente, eu fui uma vez a Recife, 2 escalas. Gente, dele, Barrinha. Chegou lá forte. Eu cheguei lá que não podia. Fiquei sem olhar a banana por 2 meses. 2 meses. Mas olha aqui, ó. Sabe que tu estava falando agora da Azul? O Gustavo Vitorino, me corrige se eu estou equivocada. Mas a Azul também, quando veio para cá, veio com uma proposta de ser a diferenciada da Azul. Tá pior. Entrou no esquema. Bonita, tá. Entrou no esquema. Eu me lembro dessa época, Não era isso? Deixaram ele entrar aqui porque ele ia fazer a concorrência, a gente tinha até... Virou tudo... Entrou no esquema. Conversa paralela, não dá. Eu pedi pra botar um aplicativo. Mas é que não dá agora. Não, agora a gente tá com o programa no ar, sabia? Ela é muito querida. Ela é um amor, mas depois do programa tá. Mas não é tudo isso, não, com essa carinha, não, seu. Olha só. Ele tá com algum nervoso, tá problema. com ciúmes. ele anda ficou com ciumado, ciúme. porque tu disse que ela é uma guria querida e tal, ele fica enciumado. Porque antes era com a Roberta, agora com ela. Agora é. Agora é Eu gosto muito das minhas colegas de trabalho. Tudo coleguinha. preço. Tudo coleguinha. Mas ainda sobre essa questão do low cost, a gente espera só que a compensação por pagar a bagagem não seja quase uma passagem. Porque o que pode acontecer, né? Uma mala que vai custar, às vezes, 300, 400 reais, porque daí não vai valer a pena, né? Tu vai pagar uma passagem barata, mas daí tu coloca a bagagem e aquele cambalate que a gente sabe que pode acontecer. E essa é a ideia, é fazer... Porque tem gente que vai... Às vezes eu viajo, quando eu viajo a São Paulo, por exemplo, eu pego o leiteiro aqui, aquele bem cedinho, 15 para 6, aproveito o dia em São Paulo e volto à noite. Então eu tenho o dia inteiro para trabalhar lá. No máximo uma malinha, uma bagagem de mão. Que massa. Uma necessairezinha com escova de dente, um desodorante para enganar durante o dia. Nem uma roupinha, nem uma cueca, vai que te Máquina de aconteça. futebol,
Mas não, de manhã volta à noite. Mas às vezes acontece. Agora, Mulher Vitorino, usa carefree, essas coisas assim, mas... Tu que é o grande expert frio, na olha porque é aviação, o quente. eu vou te dar uma sugestão para ti. Eu não sou um expert na aviação, já está sendo testado na Europa e vai ser o transporte do futuro. Tu viajar em pé no avião. Por que em Mas pé não pode, Não, na Europa estão testando tipo gaiolas, que tu fica em pé, porque vai aumentar o número de pessoas que vão usar. e vai diminuir a passagem. Mas aqui no Brasil não pode. Exatamente. Mas não na Europa pode. vão fazer para voos curtos. Eu acho que nem não pode, Florianópolis, porque tem uma regulamentação. Não A pode. IATA, International Aircraft Transportation internacional não Association. pode. Mas A estão IATA fazendo não teste. permite. Não, Temos- deve ser para temos- passar por alguma temos- ponte. Não pode ser no avião. Mas é, querido. Bom de gaiola, deve ser. É uma coisa mais ou menos assim. Bom de gaiola, eu chega, eu conheço bom de E a gaiola. outra notícia boa é a seguinte: hoje o Bolsonaro assinou o decreto retirando a obrigatoriedade do simulador das carteiras de motorista. É verdade, Caiu é bem R$300 lembrado. a carteira de motorista. Bem lembrado, Gustavo. Caiu R$300. Ah, rapaziada dos lobbies aí, do CFC, CPC, CCC, esses negócios aí, tá quicando de ódio. Na real, era uma coisa assim, até meio assim, nenhum sistema era qualificado, porque a gente vê que a sensibilidade, a luminosidade, nada se, assim, para quem gosta de tecnologia, não é nem um pouco realístico ao que um motorista enfrenta no dia a dia. Então, eu me lembro que até levaram nos programas de televisão quando surgiu, e era uma porque nem eles entendiam direito qual era o sentido. Porque do nada vinha um animal, de nada aparecia uma pessoa, só que, tipo assim, era a pessoa fantasma, ela vinha no meio, assim, da rua, eu falei, como assim? É o negócio, eu acho que eles tentaram se inspirar quando legislaram com isso, tentaram se inspirar na habilitação para piloto. Mas uma coisa é você fazer simulação de uma aeronave. Porque uma pessoa não coisa- pode ir com uma aeronave sem mínimo de conhecimento, Pois né? é, você não Colocar pode no ar. subir numa aeronave sem... Olha aqui, ó, o que nós não podemos também é deixar passar todo esse programa e todo final de semana sem fazer o registro, que eu esqueci lá no começo do programa, mas não esqueci total, é que a gente começou a discutir, passou o tempo. O Toninho, que é o avô do... Johan. É o avô do ano. Lohan, o Toninho, que eu não consigo... Toninho. O Toninho, que é o avô Figura do maravilhosa, Lohan, o Toninho. aniversaria no dia 14 de junho. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Domingo lá na casa dele, almoço, churrascada. Não, Ô, Toninho, não. vou comer seu bolo. Olha aí, Não tem pô. bolo. Opa, Ele é assim. Se a dona Magda não te atravessa, tu troca o bolo. Falando em Dona Não é Magda... toda hora que o Toninho faz 74 Olha aqui, ó, anos. Dona Magda, presta atenção aqui, ó. Boa noite, Dona Magda. Me chamo Jaqueline, sou de Águas Claras, Viamão. Eu assisto o programa para tentar entender alguns assuntos que não entendo. Algumas coisas que acontecem no nosso país. Não recomendo. Pois temos, olha, presta atenção, pois temos na bancada jornalistas, advogados profissionais formados que podem esclarecer para nós telespectadores que não tivemos a mesma oportunidade que eles. Mas acho desnecessário alguns comentários agressivos na bancada com alguns telespectadores que participam do programa dando a sua opinião. E também discordo do doutor Vitorino, pois a primeira vez que mandei um e-mail, a senhora leu. Esta é a segunda vez que mando um e-mail. Estava com saudades do seu, estilo Vera Verão, para controlar essa bancada. KKK, desculpa pela brincadeira, um abraço a todos, bom final de semana. Não precisa pedir desculpa pela brincadeira. A gente brinca, a senhora pode brincar conosco também. Bem-humorado. Bem-humorada. Ele fez uma crítica de forma humorada e educada. Mais importante, algo educada. que virou piada, ontem o Vitorino trouxe que parece que o Detran estava, né, houve uma proposta para que as pessoas que andassem de patinete elétrico meu teriam Deus. que ter, então, a habilitação do Detran, a carteira para usar Quem o disse patinete. isso? A Alerj, lá no Rio de Janeiro, autorizou é o verdade, processo, é verdade. o projeto de lei e ele próprio se manifestou, né, do PSL, foi até as redes sociais e falando que pediu para o Witzel, o governador do estado, vetar a proposta. Porque o que as pessoas foram no Twitter dele xingar, dizendo que era um absurdo, que era uma roubalheira, que era mais uma falcatrua, então ele fez um tweet falando que pediu o veto porque entende que o povo é soberano e que as suas vontades têm que ser respeitadas. Mas ele falou assim, né, queria vetar, queria colocar uma carteira, o pessoal caiu em cima dele nas redes sociais e falou, não, vou pedir para vetar. Então virou
virou piada, né? Não, inacreditável. O cara apresenta uma proposta, a proposta é aprovada, ele pede pro governador vetar a proposta dele. Errei. Isso me lembra que teve um deputado... Só podia ser no Rio de Janeiro. Se o senhor Mário estivesse aqui, nós íamos dizer, só podia ser Teve um no Rio de Janeiro. deputado no ano passado que subiu à tribuna para criticar um projeto... Não, subiu à tribuna, ele fez uma parte para criticar um projeto de lei que mexia na disponibilidade de verbas, uma coisa assim, na área de infraestrutura. E deu uma parte e xingou o outro deputado, não sei o que, para lá. Aí o deputado estava na bancada, defendendo o projeto, olhou para ele e disse assim, mas deputado, esse projeto aqui é do senhor. É um dos autores. O senhor é um dos autores. Então, assim, tem coisas que a NASA tem que vir. Eu adoro isso. A NASA tem que vir, tem que estudar o Brasil, porque não dá. Tem coisas inacreditáveis. Ô, Chico, Oi, querido. Palmeiras ganhou 100 pênaltis essa semana. Vocês não vão me brigar. Esse do Palmeiras é o melhor time do Brasil. Eu quero dizer que o Chicão foi muito bem recebido desse lado aqui, Chicão. Seja sempre bem-vindo. Eu sei se tu percebeu a afetividade. A dona Ana te tratou com todo o carinho. Te tratou acho que eu vou pedir pra dona Magda me trocar. Fique sempre à vontade. Sempre que tu estiveres abandonado, vem pra cá. Eu acho que eu vou pedir pra dona Magda. Olha aqui o Gustavo Vitorino, viu? Eu deveria ler mais cedo isso na segunda-feira. Magda, diga para o Gustavo não ficar triste. Não fossem as polêmicas que ele levanta, que é fruto da capacidade de ecoar o que está no senso comum, e no jornalismo é muito importante que alguém faça, eu não teria de onde elaborar os contra-argumentos. E é claro que ele vai receber vinho. Não tenho, olha que tapa de luvas. Não tenho diferença pessoal com nenhum de vocês e adoraria fazer parte da bancada. Infelizmente, não tenho o menor talento para o telejornalismo. Admiro muito a coragem e a capacidade de todos. Sou um apaixonado por todos que colocam sua opinião no ar. Nasci com as opiniões da Ivete Brandalize, Sérgio Jockman e Mendes Ribeiro. Me criei ouvindo Marne e vi que a televisão gaúcha tinha futuro com Câmera 2. Hoje vocês são a opinião dos gaúchos. Ter a honra de debater uma ideia ou outra com vocês é como colocar todos os gaúchos na minha sala de aula. Um lugar que me faz muito bem. Abraço a todos, Sérgio Severo. Não é melhor assim quando é educado, dá opinião, contesta, enfim, sim. Mas precisava ter sido mal educado? Não, mas ele foi grosseiro comigo na primeira mas mensagem. tu é grosseiro, tu chama os professores tudo de coisa. Não, quem começou é tudo que desde que tu existe por gente, tu achincalha as pessoas. Não vem com essa. Não, eu sou coisa mais querida. Não é, não. Tem um aqui que te mandou te tratar. Tá dizendo que tu precisa de um psiquiatra, que tu não tá nada bem. É verdade. É verdade. Ele precisa de um batuqueiro bom. Ah, bom. O Chico já atravessou. Rapaz, eu preciso de uma garrafa de uísque, rótulo azul e bastante gelo. Rótulo azul é bom, hein? Me deu uns espumantes benzidos. E agora? Dá pra alguém? A mulher... É? Fica assim, na fissura total. Sabe que eu ouvi uma crítica bem ruim essa semana de um amigo? Eu adoro vinho branco bem gelado, Chardonnay. Ele falou pra mim, você toma isso no inverno? Tu toma isso no inverno? Tomo. É que tu não sabe beber, né? Só sabe tomar uísque, eu acho. Cada um tem as coisas que é preciso. Não, mas o vinho branco, Chardonnay principalmente, bem gelado, ele não tem estação. Tinha um comercial que eu adorava na televisão que dizia assim, quebre as regras, lembra? Eu posso quebre as regras. Posso te dizer uma coisa? Vinho bom. Não é uma graça. Uísque bom. Cachaça boa. E mulher bonita? É aquela que tu gosta. Isso. Não interessa pra ninguém. Não interessa, entendeu? Não interessa. Por exemplo, assim, eu tenho pavor de vinho. Eu, por exemplo, tenho pavor de vinho Chardonnay. Não gosto daquela coisa frutada, daquela coisa, fruta, sabe? Eu gosto de Sauvignon Blanc. E vou tomar na hora que eu quiser. Que também é maravilhoso. Que é maravilhoso, eu prefiro. Acho que pode vir pra esse lado, mas não fica dando pedrada. Tudo é pedrada pra ele. Dona Ana aqui. É que ele atira em todo mundo. É que desse lado aqui tem Ricardo na bancada, nós lá. Respeitamos muitas coisas. Doutora Roberta, mais alguma coisa para contribuir com o programa, por favor? Eu gostaria de escutar os homens da bancada, porque me chama muita atenção esses dados, que o Brasil tem a maior frota de blindados do mundo. Só no Rio de Janeiro, a frota cresce 50%. E o interessante, Magda, é que assim, é uma frota estimada em quase 220 mil veículos, né, no ano de 2018. E chama muito atenção, Chicão, veja só, os carros mais blindados. O primeiro é o Toyota Corolla, o segundo é a Land Rover e depois é o Volkswagen Jetta.
Roberto, eu vou te responder essa pergunta, sabe por quê, Roberto? Depois que a Colômbia pacificou o narcotráfico, os 2 países que têm maiores cartéis de droga é o primeiro o México e depois o Brasil. No per capita, eu daria o Brasil. Porque o Brasil é cartel de droga em todos os estados, até na Amazônia, que deu recente um problema lá de prisão. E a Colômbia hoje, Medellín é uma cidade mais pacífica que tem. Andar em Medellín é mais light que andar em Canela. O Chicão, acharam droga no helicóptero de um senador? Mas faz tempo, né? Faz tempo, mas não era meu. Não era meu. Não era meu. O avião não é meu, não tenho nada que ver, não emprestei. Não era meu, nem sei o que esse avião tá fazendo aqui. Russo, tu ia dizer alguma coisa sobre isso? Nem do tempo que Dondon jogava no Andaraí, isso aí, dona Magda. A droga é mais antiga, só que a gente está sentindo agora que ele está penetrando no seio da sociedade. Na alta sociedade. Nós tínhamos uma ideia assim, o tráfico ficava ali e a sociedade ficava aqui. Agora as nossas festas, dona Magda, a senhora não vai à noite, e eu muito pouco vou também, mas nas vezes que lá vou, a gente tem constatado isso, né, que eles estão no meio de nós. Mas eu nunca tive dúvida disso. Eu nunca tive dúvida. Chicão, a frota de blindada brasileira é 5 vezes maior que a segunda colocada, que é o México. E 43% desse mercado de blindados é para mulheres. Vejam só, né? É que na realidade muito... Uma mulher que nem tu tem que estar blindada. Se eu tivesse uma, eu ia dar um blindado também para proteger. Não, mas até... Você ia dar um blindado para dona Roberta? Eu ia proteger. Eu ia proteger se eu tivesse. O meu Ruxo não ia deixar sem um blindado. O meu Ruxo, por causa do meu Pedro, né? Chegamos ao final da semana, ao final do programa. Agora vamos aliviar a cabeça de vocês. Segunda-feira a gente volta logo depois do Jornal da Pampa, morrendo de saudades. Beijo.